bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso programa Papo Saudável. E hoje falaremos aqui para vocês sobre estratégias de marketing e inovação. Afinal, o marketing tem feito verdadeiras transformações na nossa vida. Querem saber também um pouco mais sobre o universo LGBTQIA+? Pois é, falaremos aqui também sobre esse assunto e mais, o autismo. O autismo deve ser falado e nós devemos aprender muito. Então, gente, olha, nem pisquem e não percam o nosso programa, que ele está, recheadinho, como vocês viram, de coisas boas para vocês. As tecnologias sempre avançam e a farmacêutica também. Aqui o seu medicamento é tratado da melhor forma. Entregamos um produto de excelente qualidade e um serviço exemplar. Dessa maneira, nós garantimos que as formulações cheguem em segurança e prontas para fazer o bem-estar sempre presente na sua vida. A farmacêutica é a escolha certa. Seja wellness, seja a farmacêutica. Sejam bem-vindos ao nosso programa Papo Saudável. E hoje trouxemos uma convidada que vai te surpreender com o que ela trouxe pra gente. A Aline Jajá, tá certo, gente? Ela é estrategista de marketing e inovação. Por acaso, vocês já ouviram falar sobre isso? Então, a Aline Jajá, seja bem-vinda e explique para todo mundo que está em casa o que é esse marketing e inovação. Olá, Rogéria, muito obrigada pelo convite. Oi, pessoal, tudo bem? Então, hoje, quando a gente trabalha com marketing, a gente cria estratégias de marketing, a inovação não pode ficar de lado. A gente precisa associar novos produtos, associar tendências, associar novos comportamentos do consumidor às nossas estratégias. Não dá para a gente ficar só no marketing básico, ou seja o digital, ou seja um off que você tem essa estratégia. Criar coisas novas, criar produtos novos ou experiências novas para o nosso cliente é super importante. É por isso que a inovação está super aliada ao marketing hoje. O marqueteiro do marketing, que é o Philip Kotler, ele fala o seguinte, que a gente tem que ter uma equipe de marketing trabalhando no agora e uma galera pensando no futuro, porque as coisas mudam muito. A gente pode ver, principalmente no ano de 2020, a revolução que a gente teve em todos os produtos e serviços. Restaurantes que não entregavam, eu não entrego, a pessoa tem que ter experiência no meu restaurante, a pessoa teve que voltar atrás e começar a fazer uma experiência de delivery, porque os restaurantes fecharam. Então a gente não pode ter um pensamento muito fechado hoje, né? Nunca deveríamos ter, mas a pandemia nos mostrou que a gente precisa ter muita inovação, a gente tem que estar flexível, ter cabeça aberta e criar coisas novas como parte da nossa estratégia de marketing para ter alcance. É sair da zona de conforto, né? Hoje em dia, o que a pandemia nos mostrou é que realmente a gente tem que sair do lugar comum e ousar e inovar, que é o que você faz muito bem. Muito obrigada. Mas é isso mesmo, gente. Sair da zona de conforto não é fácil. A transformação, ela tem muitas barreiras. E às vezes a gente já está acostumado com o que a gente tem mesmo. Mas, cara, outra coisa que aconteceu muito esse ano foram os live commerces, né? As pessoas agora estão apresentando, fazendo um show business dentro das lojas, dentro dos restaurantes, mostrando o que eles têm de produtos e vendendo aquilo ao vivo online. Então, assim, a criatividade das pessoas estão a mil e quem está fazendo diferente está tendo um alcance melhor, está vendendo mais e superou esse momento difícil que a gente está vivendo. E nós somos esse produto, né, Odécio? Nós somos um deles, desse né? produto, né? Eu acho que 2020 entrou para a história do mundo, né? Esse é um ano que ele entrou para a história da humanidade. E forçou, no primeiro momento, as pessoas tiveram que recolher, que houve uma insegurança, houve um desespero e depois cada um, dentro do seu segmento, teve que se redescobrir, né?
E a gente percebe que esse universo do digital, indiscutivelmente, foi o que mais cresceu, porque foi o que tínhamos acesso, né? A criação, a construção, todo o desenvolvimento do universo digital em 2020 é uma coisa fantástica, né? E só não sobrou o digital, né? Porque a gente não podia sair de casa, então o que sobrou foi o digital, né? Tivemos que estar junto das pessoas que a gente ama, ou, infelizmente, distante, né? Mas houve o digital para nos comunicarmos com o mundo, né? E isso foi uma coisa incrível, né? Quem é que não viu o Instagram? Quem é que não viu o Live? Quem é que não viu o Face? Quem é que não parou de ver, né? Mas como é que você vê, diante de tudo isso, dessa realidade, desse boom digital, o futuro? O que nos espera aí 2021? Como que você vê na sua percepção? Legal. A gente fala que o 2020, ele acelerou o que já ia acontecer, porque essa transformação ela já vem acontecendo, só que havia muitas pessoas, empresas, que elas estavam relutantes. Então, a gente meio que foi obrigado a ter essa transformação. Para 2021, eu acredito assim que 2020 fechou uma era. Agora, 2021, a gente começa uma nova. A pandemia não acabou ainda, só que o comportamento das pessoas precisou se adaptar. E esse comportamento adaptativo, ele vai seguir por muito tempo e o digital sempre presente. Então, o que a gente vê para 2021 de tendências digitais, até assim, do ponto de vista, gente, você que está assistindo a gente, que tem um negócio, que quer se posicionar no digital, é incrível. Eu estava estudando as tendências para o próximo ano. A principal tendência, uma das principais, é a gente ser autêntico. As marcas que tiverem uma autenticidade, as pessoas, né? Se você é seu próprio produto, se você é autônomo, profissional liberal, você que tem coragem de ser quem você é, porque hoje requer muito, porque a gente tem um comparativo nas redes sociais, gente, que não é saudável. E aqui no Papo Saudável, já aproveito para avisar vocês. Adorei isso. Acordem, sejam vocês mesmos. Esse comparativo, ele é muito... Não espere, não delegue a terceiros o que você tem que sempre fazer, né? Não delegue a terceiros e outra. A sua essência que é o diferencial. Hoje as contas vamos pegar Instagram, que é a rede que mais bomba. As contas que a gente mais segue são de pessoas que não têm vergonha de ser elas mesmas, são divertidas ou elas são diretas. A gente quer pessoas que sejam reais. Teve a era dos fakes, então as marcas também elas estão tendo uma personalização super legal, estão mais humanizadas, elas estão com uma identidade. A gente vou pegar um exemplo que todo mundo conhece, Netflix, Nubank, tudo tem uma identidade para conversar com a gente, é descolado para falar. Então não importa o seu tom de voz, o jeito que você fala nas redes, né? O tom de voz dentro do marketing é o estilo que você conversa. Então às vezes é um estilo mais sério ou mais descolado, mas você tem que escolher o seu tom e ser o mais natural, o mais humano e o mais autêntico possível. E ter seu próprio estilo, né? Porque às vezes o que acontece? As pessoas começam a entrar no mundo digital e se identificam com um ator ou com uma atriz ou com uma personalidade. E aí quer imitar aquela pessoa, mas você não é aquela pessoa. Então, assim, a autenticidade, igual você falou, ela tem que vir em primeiro lugar, né? A Aline Eudécio, eu acompanhava o trabalho dela, a gente já se conhece há muito tempo, e aí no final de 2017 eu comecei a me despertar para o digital por causa dela, foi ela que me despertou para o digital. E o primeiro curso de digital que eu fiz foi com a Aline. A Aline, ela é especializada em cursos digitais, cursos presenciais. E aí eu queria te perguntar, Aline, você que faz cursos presenciais, assim, que são muito bacanas, que a gente consegue entender, você consegue passar a visão, por exemplo, para mim, que sou médica e que não tinha, assim, não sabia nada do digital, e foi tranquilo fazer o curso, porque você tem uma didática muito bacana. Como é que foi para você migrar para o online, para o digital, na questão dos cursos também? Legal. Foi, assim, desafiador? Super, mas ao mesmo tempo, assim, foi um outro canal, porque, assim, a gente tem que ter uma escolha. Eu fazia os cursos sobre o digital presenciais pela demanda, também tem isso, né, gente? A gente tem que olhar a demanda que nos procura. Eu fazia os online abaixo a demanda, porque eu fiz vários testes. Mas quando eu fazia os presenciais, fervia, não tinha vaga, acabava. Então eu mantive-os off. Com a pandemia, a gente teve que adaptar e todos os cursos que eu fiz durante
Esse ano eu fiz 3 ou 4 cursos online, eu sou professora na SPM, e na SPM era presencial, na SPM, Escola Superior de Propaganda e Marketing, uma das maiores escolas de marketing que a gente tem, se não a maior no Brasil, fica em São Paulo. A gente fez o primeiro ali online, bombamos, já temos a outra turma marcada. Dei aula de pós-graduação, as pós-graduações tiveram que se adaptar também. Em pós-graduação é mais pressão, né? Sexta, sábado, domingo, pancada, mas todo mundo ativo. Então, assim, eu busquei também estratégias de trabalhar com essa galera off. Dentro do marketing digital, existem vários cursos online muito legais e as pessoas estão trabalhando muita didática. Eu optei ainda por não lançar, porque está tendo muita mudança. Você termina de construir, já tem uma transformação dentro de um aplicativo, de alguma coisa que a gente falou. Mas isso também está em design. Então, os cursos que eu dou hoje, eles são ao vivo, online. Mas esse lance de curso online, gente, a gente deu o exemplo de curso, mas eu rebato aqui para vocês, reforço, né? Que as marcas que estão fazendo os live commerces, né, vendendo ao vivo, também está funcionando muito. Então, não é um curso online, mas é uma loja online, onde tem uma pessoa que é o vendedor apresentando os produtos e vendendo. Então, está todo mundo se reinventando. Foi mais desafiador? Sim. Eu acho que o mais desafiador dentro do curso, voltando, é muito mais para nós, que eu falo muito. Gente, fica a dica para vocês. O ensino, agora, ele demanda muito mais de nós, enquanto aprendizes, da nossa capacidade de concentração e foco, do que de conteúdo, porque conteúdo tem a rodo. Agora, você ir lá e se comprometer, que é o diferencial, porque a gente está tão inundado de informações que às vezes a gente não foca em alguma coisa que é importante. Enquanto isso, tem uma pessoa parada estudando que você não quer, porque é difícil, nossa, eu não gosto do online, e a pessoa está lá aproveitando tudo que abriu de oportunidade e se atualizando. Então, a demanda do ensino agora, ela é muito pessoal, individual. Então, agora o desafio que a gente tem é a disciplina da concentração, do foco, de prestar atenção e entender que nós somos os autores do nosso aprendizado, porque o conteúdo está ali, a gente tem inúmeros tutores. Então, eu vi isso muito nos meus cursos. É autorresponsabilidade, Autorresponsabilidade. E isso tem que ser saudável. Gente, isso é muito característico de uma pessoa saudável. Você entender que você é responsável pelos seus resultados. Aline, você fala bastante dos seus cursos, e a Rogéria, né, também fez. E eu gostaria de saber como é que faz para acessar os seus cursos. Como é que você está em casa pode ter o acesso? Porque realmente é um tema fantástico. Não há quem hoje não tenha um celular, que não tenha um contato de Insta, de Telegram, de Face. A mídia social é uma realidade. Então, como é que a gente faz para fazer os seus cursos? Legal. Tem 2 cursos que já estão agendados. Tem um dia 16, que é só sobre vídeos nas redes, né? Como você monetizar em vídeos. Esse curso vai ser presencial. Esse eu vi lá no seu Instagram. Esse vai ser presencial em Goiânia, viu, gente? É claro, com todos os... os pré-requisitos para a saúde. Muito obrigada. Né? Exatamente, vai estar tudo preparado para vocês. E em fevereiro, eu vou dar outro curso na SPM online, também sobre mídias digitais, Instagram, marketing também. E você pode me seguir no @Aline com 2 L's, já com H no final, que eu sempre divulgo tudo lá e vocês podem ficar sabendo. Agora, tem gente que prefere um projeto mais individual. Aí eu também tenho as consultorias, tá? Consultoria particular. Particular. Para pessoas que querem desenvolver um projeto que é mais exclusivo, ela quer um acompanhamento mais próximo. Então, assim, eu acho que eu tenho uma pessoa, né, para né, te indicar. Opa, olha aí, que bacana. Gostei já. Eu vejo essa pessoa toda vez no espelho, quando eu olho. Para clínica, por exemplo, tem para clínica, né? O Eudes tem a clínica, a Melo Clinic. Então, tem o pessoal, tem a clínica, tem o hospitalar, né? Nós tivemos aqui o Alexandre Lozzi, que participou com a gente do programa, no último programa, e a gente falou também de gestão de marca. Nós falamos de eventos, mas nós ficamos um pouquinho de falar também sobre gestão de marca, brand, o tanto que é importante você se ver como uma marca. Às vezes a gente só tem uma única chance de se mostrar para aquele cliente. Então, assim, qual que é a dica que você tem para dar para essas pessoas sobre como gerir a marca, como ser a empresa, para passar credibilidade para o cliente? Legal. A gente tem muita gente que tem não é tão estimulado a se vender, né? Eu acho que tem um pouco assim da nossa latinidade que a gente tem que trabalhar também para
desenvolver esse posicionamento. Claro que tem muita gente que faz isso muito bem, mas no geral existe uma certa vergonha de falar que você é demais na área que você atua. Isso é foda, vou usar essa expressão qualquer coisa corta, hein, gente? Então, o que é importante? Primeiro, você entender, para você chegar até outra pessoa, é bem legal você mostrar o seu background, de onde você veio, como que você chegou até aqui, o que você tem de diferencial em relação aos seus competidores. Então, é muito importante estudar os competidores, conhecer as pessoas que estão no seu nicho. E é legal também, gente, você se espelhar, às vezes, em pessoas, em marcas que são outro nicho, mas eles têm uma experiência com o usuário muito incrível e você seguir por ali. Então, o que eu sugiro? Você trabalhar, por exemplo, vou pegar o Instagram, que é o mais pop hoje, uma bio que te dê credibilidade. Quando eu falo credibilidade, é isso, há quanto tempo você está no mercado, o que é o seu background, quais são os seus diferenciais, o que é seu propósito, por que você está ali, e contar um pouco da sua história entre posts, destaques, bio no seu site, isso reforça, porque quando eu quero comprar algo, um produto ou um serviço, eu preciso entender se aquilo vai valer o meu investimento. Então, você mostrar os seus diferenciais para uma pessoa que tem interesse na jornada do comprador, ela está a fim de comprar, é muito importante. Então, você gerenciar a sua marca é você entender os canais que você quer estar presente e como você comunica naqueles canais. Então, é bom você, dei os exemplos dos concorrentes para você olhar, outras marcas para você se inspirar, trabalhar seu posicionamento, tempo de mercado, background. Conte sua história, ninguém vai adivinhar. Então, você tem que falar ali mesmo e lembrar que sempre tem gente nova entrando. Então, às vezes, você voltar no assunto, não tem problema. E tem gente que, às vezes, tem 5 produtos de venda. Então, você vai repetir temas, não tem problema você repetir. Pessoas novas estão chegando, cada vez você vai contar a história de um ângulo diferente. Mas é sempre bom você mostrar qual é o seu diferencial, por que você e não outra pessoa. Então, às vezes, nossa timidez... Por que eu tenho que escolher você, né? Por que tem que ser você? Porque tem várias pessoas. E hoje eu falo o seguinte, claro que existe um fator preço para algumas pessoas, mas quem está muito interessado de fazer algo, que quer uma segurança... Com consistência, ele quer saber se ele vai ser feliz ali. Olha, com certeza... a gente vai se falar muito ainda, Oba. tá? Pega o telefone dele, Aline. Eu estou encantado com tudo isso aqui. Infelizmente, o papo, né, chegou ao fim, com aquele gostinho, caramba, mas já nós temos muito que aprender com você. Eu particularmente estou encantado, eu quero, porque quero tudo que eu preciso no momento de pessoas como você na minha vida. E com certeza não tem como você que está aí ficar de fora do universo digital. Não é mais uma questão de escolha, ele é uma realidade, ele veio, ficou e não vai embora. Então nós temos que adequar a essa nova realidade. E eu quero muito conhecer um pouco mais do que você sabe, moça. Muito obrigado pela sua participação, por aceitar o nosso convite. Uma honra enorme e uma delícia te ouvir nesse nosso programa de hoje. Muito obrigada, pessoal. Obrigada pelo convite e até a próxima. É sempre um papo saudável e agradável, né? E aí nós temos 2021 para dar um monte de dicas com a Aline já para vocês. Contem comigo. 2021, a Já está de volta. Imagine um lugar onde o único objetivo é fazer o seu sorriso mais bonito. Usando tecnologia de ponta, a Melo Clinic é responsável por milhares de sorrisos perfeitos. Especializada em cirurgias de alta complexidade, a Melo Clinic se destaca em regeneração óssea e implantes com excelência. Distribua sorrisos aonde for. Você pode. Melo Clinic, valorizando o seu sorriso.
tecnologias sempre avançam e a farmacêutica também. Aqui o seu medicamento é tratado da melhor forma. Entregamos um produto de excelente qualidade e um serviço exemplar. Dessa maneira, nós garantimos que as formulações cheguem em segurança e prontas para fazer o bem-estar sempre presente na sua vida. A farmacêutica é a escolha certa. Seja wellness, seja a farmacêutica. Estamos de volta e nossa convidada agora é Vanessa Mendonça. Ela é psicóloga e analista do comportamento. Vamos perguntar para ela o que é e o que significa LGBTQIA+. Vanessa, seja muito bem-vinda no nosso programa. Eu acho que essa entrevista, né, Odécio, vai dar o que falar, que é super interessante. Fiquem bem ligadinhos e nem pisquem, tá bom? Olá, primeiro eu quero agradecer, né, o convite de vocês, estou muito feliz de estar vindo aqui, tendo a oportunidade de falar sobre um assunto que tão pouco se fala, né, e que é tão necessário se falar, né? Cada vez mais é necessário falar. Então, muito obrigado pelo espaço, obrigada por ter me trago aqui e me dado essa oportunidade. Vanessa, seja bem-vinda. Pegando carona aí no que você acabou de falar, um assunto tão pouco falado, mas que na sociedade está cada vez mais em voga, cada vez mais crescente, né, o universo dos gêneros, né? E é uma oportunidade maravilhosa, vamos discutir um pouco sobre isso daí. E já começa né, contando pra gente LGBTQ, essa é a primeira vez que eu escutei, Rogério, nunca tinha ouvido falar sobre isso. Então, essa sigla deu uma aumentada, né, porque era LGBTQI, ou LGBTQ. Aí agora é LGBTQIA+. E ainda Vanessa, eu parei no LGBT. Então, o que eu já não sei, você sabe, Odécio? Eu tô bem fora de moda. Então, já começa do que, aí depois você parte pro I, o A e o mais, entendeu? Já vou começar causando polêmica, então. Dizendo que eu não concordo com a sigla. É isso mesmo. Primeiro, o que significa a sigla? Bom, eu vou dizer o que significa a sigla e vocês vão dizer o que é que tá faltando, tá? Porque tá faltando alguma coisa nessa sigla ainda. Apesar de ter o mais, né? Bom, L são as lésbicas, pessoas lésbicas. G, gays. T, transexuais. LGBTQ, queers. I, intersexo. A, assexuais. E mais, contempla as outras identidades de gênero. Que ainda não tem essa classificação. Que podem assim não ter. Mas tá faltando alguma coisa aí, não tá, gente? Conta pra gente, o que tá faltando? Conta pra quem tá em casa. Tá faltando o H, gente. E os heterossexuais, onde é que eles foram parar? Adorei isso! Cadê a gente? Bom, eu sempre faço essa brincadeira porque eu acho muito pertinente dizer isso. Porque segrega, né? Exatamente. Segrega. Exatamente, adorei. Essa é a pegada. Eu sempre gosto de fazer essa brincadeira porque se é para incluir, né? Se é para... Porque todos nós somos... Estão incluindo e excluindo. Isso. Aí já estão excluindo clássico. Os héteros, né? Já estão excluindo algumas pessoas. Então, por isso que eu sempre começo com essa brincadeira de que, apesar de que a sigla tenha o mais, tinha que ter um Hzinho também ali, né? Para todo mundo ficar incluído. Nossa, adorei. E fala pra gente o que é identidade do gênero. Certo, vamos lá. Bom, as pessoas às vezes confundem um pouco, né? Do que é gênero e o que é identidade de gênero. Gênero, geralmente, é quando é o sexo que você nasce, né? Então, gênero ou se identifica através de um desejo sexual, ou não, que é o caso dos assexuais, né? Bom, identidade de gênero... Assexuais e assexuado. É igual ou é diferente? Sim, é a mesma coisa, sexuais e assexuados. Quem não tem ligação nenhuma para nada. Com sexo, né? Com desejo sexual, na verdade. Não com sexo, mas com desejo sexual, né? E aí, bom, as pessoas às vezes confundem, né? Dentro dessa sigla, dentro dessa abrangência toda, as pessoas confundem o que são as coisas. Misturam tudo, colocam tudo numa panela só. Identidade de gênero é muito importante, né, poder classificar, por quê? Para a gente entender qual é a relação que tem comportamental com o gênero de nascimento, certo? Isso acaba classificando, acaba diferenciando as pessoas dentro dessa sigla, né, de acordo com o seu desejo sexual.
Sabe o que eu acho muito interessante? Que, por exemplo, na minha geração, a gente não fala gênero, a gente fala sexo. Qual o seu sexo? Masculino ou feminino? Os meus filhos não falam assim, eles falam gênero e já é uma sigla que eles aprendem na escola. Então a gente já começa a ver uma mudança de comportamento a partir dos nossos filhos. Teve um dia que eu fui corrigir o João Pedro e falei assim, não, meu filho, gênero não, é sexo. Não, mamãe, é gênero. Sexo a gente não usa mais, porque segrega um pouco as pessoas. Eu fiquei chocada, ele acabou com a minha pessoa, né? Então, eu achei isso muito interessante. E homossexualismo e homossexualidade, é a mesma coisa? Não, gente, por favor, não, 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 não. Vamos separar isso. Bom, desde o DSM-3, né, que é a nossa tábua de classificação para transtornos mentais, desde lá foi tirado do DSM, né, e do CID também, um pouco mais tarde, que homossexualismo não é doença. Então, deixou de ter o sufixo ismo. Então, a partir daí, não é mais considerado doença. Né? Antes tinha isso até no DSM como uma doença. A gente pode falar homossexualismo? Não! Então não pode falar mais. Favor. Essa expressão, então, acabou. Acabou, porque ismo acabou, hein? É um sufixo que quer dizer doença. Nossa, então, homossexualidade. Então, homossexualidade. Isso é uma mudança que a gente precisa ter, que não é tão rápida, né? Porque é difícil você deixar de falar homossexualismo, né? É a mesma coisa do gênero e do sexo. Pra gente, porque nós estamos assim no meio, né? São siglas que são difíceis pra gente adaptar ao nosso dia a dia, mas que tem que ser adaptáveis, não é mesmo? Porque faz diferença você não ser tratado como um doente, né? E ser uma pessoa. Você adquire o direito de ser uma pessoa, exatamente, né? Vanessa, me desculpa, tá? A ignorância minha. Mas o que de queers? Me explica o que vem a ser queers. Tá. Os queers, eles são pessoas que têm uma fluidez maior em detrimento da sexualidade, né? Eles são pessoas que eles não se enquadram em nenhum dos padrões. Então, os queers são essas pessoas. E ainda falta na sigla também os pansexuais, né? Que está dentro do mais, que é uma outra categoria. Os pansexuais é o contrário, para a gente fazer um paralelo, do queer. O queer, ele não se encaixa num determinado padrão. Então, ele é mais fluido, né? Tem uma sexualidade mais fluida. Por exemplo, o que é essa fluidez? Ele pode gostar, por exemplo, de mulher, de um homem, isso não o caracteriza como gay ou como lésbica. E ele pode ter também um relacionamento com um transexual, vamos dizer assim? Com o transexual, aí a gente já entra mais numa questão de pansexual, né? Tá. Que ainda não está homologado, não está na sigla, mas existe, que é gente que gosta de pessoas. Então, gosta de pessoas, se relaciona com qualquer tipo de identidade de gênero, né? Ou de sexualidade. Então, os queers são essas pessoas que são mais fluidas, né? Elas não se enquadram dentro de um modelo comportamental único. São pessoas queers. Então, já que a gente não pode falar mais homossexualismo, a gente tem que falar homossexualidade, né? Ser gay é uma escolha? Não, gente. Até porque eu sempre costumo brincar e perguntar se a gente escolheria um caminho mais difícil. E eu tenho certeza que não. As pessoas não escolheriam um caminho mais difícil. Né? Então, não é uma escolha, gente. Ninguém escolhe ser gay, né? Outra brincadeira que eu sempre faço é assim, para uma pessoa hétero, né? Hétero cis, aquele heteronormativo, se ele amanheceria amanhã gay. A resposta é sempre um não, daqueles assim, né? Não, claro que não. Claro que não, eu não, né? Os amigos do meu marido, então, é um não. Claro que não, você tá doida? Não, então cirurgião, né? Imagina. Não, claro então, que não. Não, gente, não é uma escolha, né? A gente não escolhe um caminho mais difícil, falando de um jeito mais amplo. E a gente não vai escolher um caminho mais complicado em nível de preconceito, né? Não é fácil, a pessoa tem uma série de questões para resolver. Nós vivemos, né, dentro de um patriarcado ainda, que por mais que ele seja disfarçado, né, ele é cultural, né? Então, assim, não é fácil ter uma identidade que seja diferente, né, desse machismo, desse patriarcado que a gente ainda vive. E como é que você tem lidado com essas pessoas no seu consultório? Qual é a abordagem?
Qual é a idade que mais te procura, né? Se for um paciente mais jovem, eles são levados pelos pais, eles têm o apoio da família, ou o apoio da família ainda é muito desafiador? Muito desafiador, bastante desafiador. Hoje, meu consultório tem 75% de pessoas LGBTQIA+, né? Eu trabalho com muitas pessoas trans que estão fazendo a transição de gênero, né? Que vem a ser esse transgênero? Tá, o transexual, transgênero, é uma pessoa que não se identifica com o seu gênero de nascimento, com a sua genitália, né? Então, ela passa por essa mudança e acaba fazendo uma mudança hormonal, às vezes até da própria genitália mesmo, né? Não necessariamente fazem uma mudança da genitália, mas pode acontecer, Que são faz pessoas que não se identificam. a cirurgia, como na nossa geração teve a mais famosa de todas, né? Rogéria Alberta Close. Roberta Close é uma pessoa, é uma mulher trans, é assim que nós chamamos. A Rogéria, né? ela não fez a mudança de sexo. Ela gostava de se vestir de mulher, mas no documento ela tinha o maior orgulho de ter o documento do gênero masculino. Agora a Roberta Close não. A Roberta Close ela fez a transição completa. Sim, e aí as mulheres trans, quando elas fazem a cirurgia, né, elas adquirem uma genitália feminina, né, uma genitália e o corpo também, fazem algumas modificações hormonais, que sempre é feita, que seja feita com acompanhamento médico, né, por um profissional capacitado, que possa ver isso de perto, acompanhar essas mudanças de perto, né. E um homem trans é um homem que nasceu com o estereótipo feminino, né, e quer se tornar, e quis se tornar não, gente, porque ninguém quer se tornar, tá? Que não se identifica de nenhuma forma com o gênero de nascimento. Então, é ele importante faz a gente essa mudar, mudança. né, a forma como a gente fala, né? Eu acho isso, essa linguagem nova que você trouxe para nós e para todo mundo que está em casa, eu acho muito importante a gente mudar a forma de falar. E para a gente finalizar esse quadro, como que a gente pode ajudar essas pessoas que, igual você falou, não tiveram, né, se pudessem escolher, não teriam feito essa escolha, mas como é que a gente pode ajudar e como é que você tem ajudado no consultório os LGBTQIA+. Bom, o que eu sempre digo, né, o segredo sempre vai estar no acolhimento, vai estar no amor, no sentimento, né, nos bons comportamentos. Independente do que aquela pessoa se identifica como gênero, ela é um ser, ela é uma pessoa, né? Ela tem qualidades, ela tem uma série de coisas bonitas, importantes como ser humano. Então, antes de identificar alguém apenas... E tem as suas fragilidades gênero, também, igual todo mundo tem. Eu acho que mais do que qualquer outra pessoa, porque faz parte de uma cultura, né, que diz que isso é errado, que isso é ruim. Né? Por mais que não tenha nenhum atravessador de religião ou alguma coisa assim, as pessoas, nenhum nesse sentido, mas mesmo assim se vê como uma pessoa que é fora de um padrão que a sociedade exige, né? Na verdade, todos nós estamos procurando o quê? A aceitação. Ou a aceitação da pessoa que está com você, ou a aceitação dos seus familiares, ou a aceitação do seu convívio social. Sim. É muito importante a gente ser aceito e ter empatia, né? Pela pessoa, né? E não pelo gênero que ela tem. Exatamente, empatia. Essa palavra muda muita coisa, né? Quando a gente tem a oportunidade de se colocar no lugar do outro, aí eu acho que fica mais fácil de entender o que o outro vive, o que o outro sofre, né? Então, você não é obrigado a gostar de LGBTQIA+, não tem obrigação nenhuma, mas respeito, amor, isso sim é uma coisa que precisa partir de nós, que precisa vir de nós. Com o ser humano, independentemente de qual for a escolha dele. É um direito dele escolher aquilo que ele quiser. Ou não escolher, né? Ou não escolher. Não é uma maneira diferente de dizer a gente tem que mudar, né, o nosso... coisa, né, mudar o jeito que a gente Mas conversa, é só uma brincadeira não é mesmo? Para enfatizar isso, que não é uma escolha, gente. Então, assim, o que você deixaria para as pessoas, eu acho que é respeito, não é? Essa é a palavra que você veio trazer hoje, né? Exatamente. Vamos conhecer e vamos respeitar. Exatamente. É isso? Né? A falta de conhecimento, né? A falta de... A psicoeducação mesmo é muito falha em relação a tudo isso. Então, o que eu quero deixar de mensagem é exatamente isso.
Olha, Vanessa, muito obrigado. É uma pena que o programa tem um quadro que tem que terminar, porque essa simpatia toda, né, Rogéria? Ah, mas demais, dá vontade de levar não para dá? casa, não dá? As tecnologias sempre avançam e a farmacêutica também. Aqui o seu medicamento é tratado da melhor forma. Entregamos um produto de excelente qualidade e um serviço exemplar. Dessa maneira, nós garantimos que as formulações cheguem em segurança e prontas para fazer o bem-estar sempre presente na sua vida. A farmacêutica é a escolha certa. Seja wellness, seja a farmacêutica. Voltamos. Estamos aqui agora com a Amanda Vilela, ela que é terapeuta ocupacional e tem uma história muito linda no tratamento, nos cuidados de autismo. Uma crescente descoberta do autismo tem sido feita no país e ela vai falar sobre isso com a gente agora. Seja muito bem-vinda, Amanda, ao nosso programa. Muito obrigada a todos, tudo bem com vocês? Muito obrigada pelo carinho. Então, vamos falar um pouquinho sobre esse tema que é tão importante, que tem impactado tanto a nossa sociedade e que com certeza gera muitos questionamentos, muitas aflições, vem cheio aí de muita angústia das famílias também. Amanda, até no passado recente, a gente mal via falar de autismo. E de uns tempos para cá, esse tema hoje quase todo mundo conhece alguém, se não está na própria família, está muito próximo da gente, né? A descoberta do autismo, desse tema, né? Essa crescente, é uma coisa impressionante, né? Sim, realmente. O autismo ele é um transtorno global do desenvolvimento, né? Eu costumo dizer que desde que a mamãe engravida lá, ela tem etapas pelas quais a criança tem que alcançar um processo de desenvolvimento para que tudo isso seja típico, para que tudo isso esteja dentro dos padrões adequados para o indivíduo. O autismo, na verdade, ele vem com uma forma de atraso nesse desenvolvimento global, que envolve pilares muito importantes para a evolução do indivíduo na sociedade, na vida como um todo, para o seu crescimento, para a sua comunicação, para a sua interação social, para que ele tenha comportamentos adequados dentro daquilo que nós esperamos. E essa descoberta do autismo vem junto com a nossa legislação, que também vem se transformando com o passar dos anos. Hoje a gente tem critérios de diagnóstico que são mais claros, que são mais firmes, mas também nós temos um aumento muito significativo dos casos, dos diagnósticos, tem pesquisas sendo realizadas constantemente para tentar descobrir o que realmente está acontecendo na nossa sociedade, que esse índice tem realmente aumentado muito. E Amanda, você é terapeuta ocupacional. Como é que você decidiu trabalhar com o autismo? Como que apareceu, como que veio o autismo na sua vida? Eu sempre quis trabalhar com pediatria, né? Sempre foi aquela vocação, aquele amor, aquele desejo de trabalhar com crianças. Antes, nós tratávamos o autismo dentro da neuropediatria, né? Então, nós tratávamos dentro do mesmo perfil, por exemplo, de crianças com paralisia cerebral, com síndrome de Down, e que estavam dentro desse contexto neuropediátrico.
E com o passar do tempo, atendendo muito essa clientela, eu fui perceber que o autismo, a intervenção para o autismo, ela tem que ser muito específica, ela tem que ser muito pontual, ela pode dar resultados maravilhosos se a gente consegue atuar de forma muito clara e com muita qualidade na nossa intervenção. Então, eu resolvi realmente me especificar para isso, direcionar a minha vida, direcionar os meus estudos, para que eu pudesse atender com a maior qualidade possível essa clientela. E agora a gente tem um diagnóstico, né, Odécio? Como a gente é que tem fica? diagnóstico? Como é que fica essa questão do diagnóstico do autismo? Sim. O diagnóstico do autismo ele é feito ou por um neuropediatra, ou por um psiquiatra da infância e da adolescência, ou por um pediatra especialista em desenvolvimento. No entanto, a equipe multiprofissional, todos os outros profissionais que lidam com a intervenção, também podem sugerir a hipótese do diagnóstico, né? Hoje nós temos sinais muito claros de autismo e é muito importante a gente falar sobre isso porque como o índice está cada vez maior, para vocês terem ideia, o CDC, que é o órgão de controle de doenças americano, ele lança todo ano, né, um índice de permanência e prevalência do autismo na nossa sociedade. No ano passado, nós tínhamos uma criança autista para cada 49 nascidas. Esse ano, nós temos uma para cada 44. Nossa. E, infelizmente, a nossa perspectiva com esse aumento tão crescente é que daqui 20 anos nós teremos uma para cada 2. Por isso que nós lutamos tanto pela intervenção, por isso que nós estamos numa luta contra o tempo e que nós realmente precisamos gritar isso para que todo mundo possa ouvir e que possa perceber quais são os principais sinais e sintomas. Esse crescimento tão amplo assim, o que leva ao autismo? É genética? É comportamento de pais? É comportamento da sociedade? É privação? A alimentação. Tem se falado muito da alimentação. Hoje nós sabemos que o ser ele é um ser integrativo, né? Nós recebemos informações, como eu falei, desde a nossa gestação até todo o nosso decorrer da nossa vida, nós recebemos informações tanto ambientais quanto a nossa carga genética, aquilo que a gente traz. Então, o que as pesquisas falam para a gente hoje? Nós temos 50% de causas ambientais, onde é pesquisada a alimentação, né? A nossa sociedade moderna que é muito corrida, a poluição do ar, então são reflexos, né? A tecnologia da vida moderna, em vamos dizer excesso, assim. né? A medicação em excesso, o consumo Hormônio de álcool, da alimentação de em drogas, excesso de também. hormônios, então questões ambientais que influenciam sim, que causam sim sintomas autísticos, Que isso vem da mãe. da mãe, do ambiente onde nós crescemos, da ausência de estímulos. As crianças hoje não são estimuladas como nós éramos na nossa Porque se a gente infância, colocar que né? vem da mãe, fica parecendo que a culpa é da mãe. Eu acho que não tem uma questão de culpa, né? A colocação até não foi bem assim, Rogéria. Que vem lá de dentro, né? Da gestação, da gestação, algo assim, que vem da gestação. Gestacional, porque a por exemplo. influência do homem, lógico, é 50% no primeiro momento, 50-50 no momento da fecundação, mas depois é o corpo da mulher que está emprestando o crescimento ali para a criança, né? Uma outra coisa que realmente... Só para concluir, te interrompendo um pouquinho, então nós temos 50% ambiental e 50% genético. O que isso quer dizer? Hoje já tem mais de 1000 genes relacionados ao autismo. Para vocês terem ideia, hoje nós temos microcérebros de crianças autistas que foram desenvolvidos por geneticistas na Califórnia que estão no espaço enviados pela NASA para que a gente tente fazer um processo de aceleramento desse desenvolvimento neurológico para tentar entender a causa genética do autismo para que também os geneticistas possam intervir de alguma forma. Que eu acho que responde a sua pergunta, né? Mas vem? eu tenho uma preocupação maior, Amanda, porque hoje eu tenho 2 crianças em casa, eu fico vendo o comportamento, eu vejo sobrinhos uma vida toda, eu vejo crianças na escola, amiguinhos dos meus filhos, e hoje eu vejo demais criança com celular, cada vez mais, e criança brincando menos, correndo menos, gritando menos, sapateando menos, né? E na nossa infância, puxa vida, a gente saía de casa de manhã, chegava no final do dia, o problema escurecendo era e estava fora tudo de bem. casa, né? Hoje tava o problema tudo está bem, dentro de né? casa. Eles para fora. Então, olha que surreal isso, a né? que ponto essa mudança comportamental da sociedade, né, dos dias de hoje,
interfere no autismo? São esses 50%, então? Entra nesses critérios ambientais. Mas mais do que cravar um diagnóstico, né, a gente costuma dizer assim, o diagnóstico não é o mais importante, ele é libertador, sem sombra de dúvidas. Porque por mais que os pais passem pela fase do luto, a fase do sofrimento, a fase da angústia, mas é a partir do diagnóstico que a gente sabe o que a criança tem, o que ela vai precisar de intervenção e a gente começa a trabalhar de forma pontual. Mas esse não é a nossa principal, né, a nossa principal batalha. A nossa principal luta é para que a gente possa diminuir os atrasos, independente se tem ou não diagnóstico, né? Como você comentou. Crianças que não têm uma boa vivência, aí vem um pouquinho da minha atuação, sou terapeuta ocupacional, certificada em integração sensorial. Eu costumo dizer que o nosso cérebro aprende a partir das nossas vias sensoriais. Então, aquilo que eu vejo, aquilo que eu escuto, aquilo que eu toco, o movimento que o meu corpo faz no espaço, a forma como eu processo essas informações no meu cérebro e, principalmente, qual o tipo de resposta que eu dou para esses estímulos. É isso que faz com que a gente produza neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro de se regenerar, de produzir neurônios novos, saudáveis e adequados para uma vida plena mesmo, né? Então, as nossas vivências no ambiente, elas colaboram para um cérebro mais saudável. E uma criança que não tem experiências motoras suficientes, por exemplo, que não corre, que não andou na idade certa porque não foi colocada no chão, que não teve experiências de toques, de texturas, de movimentos, ou com outras crianças, né? Ela com certeza vai sofrer algum tipo de atraso. Então é uma forma, na verdade, que a gente tem diferente de ensinar essas crianças para melhorar essa neuroplasticidade. E aí eu te pergunto, então você é a favor da inclusão social, por exemplo, a inclusão dessas crianças no convívio escolar, porque a gente tem que colocar seria perfeito para as crianças que não têm autismo, para as crianças que têm autismo, seria perfeito para todo mundo? Não só para o autismo, né, Rogério? Eu acho que para toda a nossa sociedade nós precisamos evoluir. E quando a gente evolui, nós não estamos falando apenas de integrar essas crianças dentro de um ambiente, né? Colocar todo mundo ali na mesma sala de aula, não é isso. Nós estamos falando de incluí-las de forma ativa nas brincadeiras entre os colegas, né? Nesses momentos de trocar experiências mesmo, nesses momentos de crescer com o outro. E o autismo, ele é isso. O autismo, ele é um comprometimento na comunicação social. Amanda, por falar em incluir, né, fala um pouco para a gente sobre o Instituto Amanda Vilela. Ah, que bom. Então, o Instituto Amanda Vilela, ele é um núcleo de desenvolvimento infantil, onde a gente oferece assistência terapêutica ocupacional, com integração sensorial, que é essa formação que hoje ainda é muito rara, principalmente no nosso país. São só 2 universidades no mundo que oferecem essa formação. A minha é pela Universidade do Sul da Califórnia, onde a gente oferece vivências sensoriais ricas para essas crianças, onde nós temos estímulos em todas as vias sensoriais, seja na visão, na audição, no tato, no olfato, no paladar, na contração do corpo no espaço, no equilíbrio que essa criança produz. Hoje nós já sabemos que a presença do transtorno do processamento sensorial está diretamente relacionado ao atraso no desenvolvimento infantil, né? Então, cerca de 15% das crianças, não necessariamente que tenham autismo e que estão na escola, têm algum tipo de dificuldade nesse processamento dos sentidos. Então, o que a gente faz, e essa dificuldade que essas crianças têm, certamente influencia na aprendizagem. Certamente influencia na comunicação, certamente influencia na interação social, porque é como se fosse um incômodo muito grande. Eu costumo dar um exemplo assim, imagina você com uma roupa muito apertada, te incomodando com algo encostando o tempo todo, ou então com muito calor, ou então com uma sensação desconfortável, com uma vertigem muito forte. É isso que essas crianças sentem. Não necessariamente tem que ser autista. Não, o transtorno do processamento sensorial, ele está aí na nossa sociedade, A gente né? percebe, né, que alguns amiguinhos, né, dos nossos filhos têm mais dificuldade de relacionamento, são às vezes um pouco mais agressivas. Por isso o diagnóstico do autismo é tão difícil.
É isso que é importante a gente falar muito nesse momento. A nossa sociedade não tem oferecido para as nossas crianças suportes sensoriais, de vivência, de comunicação adequados para um desenvolvimento saudável. E sabe o que eu queria te perguntar? Se lá na Associação Amanda Vilela, no Instituto, desculpa, então vou perguntar. Eu queria te perguntar se lá no Instituto Amanda Vilela você tem esse acolhimento para os pais. Eu vou te perguntar isso porque eu tenho um amigo que ele tem uma filha autista. Ele preferiu não fazer a inclusão na escola. E aí ela estuda numa escola especial. E na sala do Lucas, nós convivemos durante 4, 5 anos com um menino autista que as apresentações da escola, que a gente viu o crescimento dele e como ele estava se desenvolvendo de uma forma tão bacana, isso era comum dos pais, assim, sabe? A gente ficava tão emocionado, todos os pais, que a gente parava de olhar para os nossos filhos e via, assim, o crescimento dessa criança, a evolução dessa criança. É muito legal. E é muito importante o pai e a mãe serem acolhidos até para ajudar os filhos. Tem esse acolhimento lá também? Sim, sim. É todo um processo que a gente oferece de suporte, familiar, de acolhimento, de orientação. Nós realizamos a reestruturação da rotina da criança, que vai da hora que ela acorda até a hora que ela vai dormir, para que os pais saibam lidar com tudo isso. E não tem como a gente criticar pais que têm essa postura de evitar, por exemplo, uma inclusão escolar. Por dois motivos. Nem foi uma crítica, não. Foi sim, foram duas situações diferentes, uma visão diferente. Por 2 motivos. O primeiro deles, infelizmente, a nossa educação ainda não está preparada para realmente oferecer o suporte que essas crianças precisam. Como eu comentei, quanto menor é a criança, maior é o nível de recuperação que a gente tem desse cérebro, de produção de neurônios bons, adequados. Por exemplo, se a criança tem uma dificuldade motora, de movimento, e eu estimulo aquela região do cérebro que produz essa resposta motora, ela vai começar a produzir. Se é uma dificuldade de fala e eu estimulo uma região específica de comunicação, ela vai ter a necessidade fisiológica de se comunicar. É quase que um instinto de sobrevivência. Se eu preciso andar, eu vou tentar caminhar. Se eu preciso falar, eu vou tentar expressar algum tipo de intenção comunicativa. Amanda Vilela, como você está vendo, é um instituto que ele tem se multiplicado, né? Sim. Vocês não estão só em Goiânia. Onde mais vocês estão, Amanda? Então, nós estamos crescendo. Agora nós estamos já iniciando em Anápolis, em Brasília, já estamos iniciando também em Salvador. Olha que bacana. Estamos caminhando, sim. Passei essa última semana agora inteira em BH atendendo famílias. Nós percebemos a necessidade da nossa sociedade de receber um suporte de qualidade, né? E quando a gente conta com a colaboração da equipe e principalmente dos pais, quando a gente ensina os pais, quando a gente oferece para eles chances de serem colaboradores do tratamento dos filhos, com orientação, com supervisão, de forma direcionada, os resultados são incríveis. Ah, isso é fantástico, Você tá vendo, Rogéria? Por que eu queria essa moça aqui Trazê-la, desde o início? Gente, é uma história ter muito você linda. aqui, viu, Amanda? Muito eu espero obrigada. que tenha, assim, esclareceu muito para nós. Eu tenho certeza que deve ter esclarecido muito para você que está em casa, para os pais que acabaram de descobrir sobre o filho autista, que estão na fase do luto, na fase da negação, né? Tem um instituto que você pode levar, que você pode ter um acolhimento familiar para você conseguir lidar bem com essa nova etapa da vida, essa nova situação familiar, não é mesmo, Amanda? Muito obrigada. Planejar um futuro, né? Planejar um futuro. Essas crianças podem ter futuros incríveis ainda pela frente. O que eu queria, gente, só deixar bem claro, se você tem uma criança que você percebe que não está falando na idade certa, que não olha nos seus olhos, que não atende quando é chamada, que às vezes brinca de forma desorganizada com os brinquedos, de forma atípica, que não se relaciona com os pares da mesma idade, então você coloca com os outros coleguinhas que ela não brinca, que ela prefere objetos a pessoas, que não dorme bem. Tudo isso são sinais que nós temos e que eu sempre escuto muito: Amanda, quanto tempo eu espero? Nem um dia. A gente não espera. Se você tem uma suspeita, se existe uma hipótese de um atraso no desenvolvimento, a gente começa a intervir naquele momento.
Fantástico. Imediatamente. Imediatamente. Esses Quanto somos antes, nós, melhor. viu, gente? Esses somos nós. Nós somos o programa Papo Saudável, um programa que veio para surpreender você que está aí do outro lado e para mostrar a riqueza de profissionais que nós temos aqui, não só no nosso estado, né, mas no nosso país. Nosso programa é surpreendente, ele é acolhedor, como os nossos convidados que nós trouxemos aqui para vocês. Fiquem sempre com a gente e até o nosso próximo programa. Chegamos ao final de mais um programa Papo Saudável. Espero que vocês tenham aprendido, como nós, tenham se emocionado com tantas histórias sobre o LGBTQIA+, sobre o autismo. É isso que nós queremos trazer sempre aqui para vocês, informação com qualidade. Se vocês estão gostando, nos sigam nas redes sociais, no Instagram, programa.papo saudável e no YouTube, programa Papo Saudável. Até o nosso próximo encontro. Fiquem sempre com a gente. Tchau, tchau.